Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Abre Chaves, eu sou o Pedro e este é o segundo vídeo da série O Imortal C++. Bom, nesse vídeo vamos entender quais são as ferramentas necessárias para escrever nossos programas em C++, qual ferramenta vamos utilizar ao longo dessa série para entender todos os conceitos dessa linguagem e o que acontece, um pouquinho do que acontece por baixo dos panos, pelos bastidores ali, como que transformamos código C++ em uma aplicação, né? Uma aplicação executável, certo? Então, é isso aí. Vamos lá. A primeira coisa fundamental de entender quando estamos programando é que o ato de programar, escrever código, implementar, enfim, é um ato de escrever texto. Então, assim como você manda um e-mail, escreve uma mensagem, quando a gente está programando, a gente está escrevendo texto. Então, a primeira ferramenta que nós precisamos para desenvolver, para programar, é um editor de texto, né? Esse texto, assim como no português, ele utiliza também de regras semânticas e sintáticas, né? Claro que essas regras são diferentes, né? São regras que o computador precisa delas para entender do que se trata esse programa, mas são regras que também são chamadas de semânticas e sintáticas, né? Mas vamos falar disso um pouquinho no futuro. No entanto, a primeira coisa então, como eu falei, nós precisamos de um editor de texto. A segunda coisa que nós precisamos é de algo que entenda esse texto e traduza para uma linguagem no qual a máquina na qual a gente está programando, né, que normalmente a gente chama de plataforma, e aí é Windows, é Mac, é Linux, se a gente vai para o mundo do desenvolvimento de games, a gente está falando de um pouco talvez de arquitetura, né, que no caso dos videogames atuais utilizam as mesmas arquiteturas, né, dos consoles ou dos computadores ou, né, dos celulares, que aí fica entre ARM, x86, x64, enfim. Né? Quando a gente fala de plataforma, a gente está falando, no final das contas, de arquitetura de processador. Mas quando escrevemos um código em C++, então nós precisamos de um editor de texto e um compilador. Né? O compilador é o cara responsável por traduzir esse texto escrito para uma linguagem que a máquina entenda, que nós chamamos de linguagem de máquina. Né? Então, vamos escrever um primeiro programa seguindo exatamente esse processo, como eu mencionei. Bom, aqui eu estou numa área de trabalho, certo? E eu gostaria de abrir um editor de texto, como eu mencionei, correto? E vou escrever um primeiro código C++. Quando nós precisamos fazer um processo de entrada e saída de dados, nós precisamos importar uma biblioteca que se chama IOStream. Né? Vamos falar em detalhes disso, como funciona, cada passo, cada linha, o que está acontecendo em cada parte do código aqui. É só para vocês entenderem como é gerado um programa em C++. Esse programa é extremamente simples, certo? E eu não estou vendo o teclado aqui, eu estou com dificuldade de acertar as teclas, mas vamos lá. Olá, este é um programa Abre Chaves, correto? Então aqui, respeitando as regras sintáticas, né, do meu programa, eu escrevi um programa aqui perfeito, né? É um programa extremamente simples e dentro de um editor de texto, correto? Então aqui eu preciso salvar. Ele está jogando lá para dentro do system. Eu quero para dentro aqui do meu da minha pasta documents, correto? Então eu vim aqui, vou criar um programa que chama o padrão, né? O padrão olamundo.cpp. Só colocar aqui todos os arquivos. Bom, espero que ele salve o arquivo corretamente, né? .cpp. E beleza. Salvei o programa, olamundo.cpp, certo? E beleza, ok. Agora, como eu disse, nós precisamos de um compilador, né? Quando a gente instala as ferramentas aqui no C++, eu não vou entrar em detalhes porque eu só quero usar isso aqui como exemplo e depois vamos chegar finalmente à ferramenta que vamos utilizar, que está inclusa aqui, né? O próprio Visual Studio ele nos dá um compilador para que você utilize no prompt de comando do Windows, né? O prompt é esse cara aqui, né? É o famoso CMD. Então, o que eu quero, na verdade, é o Developer Command Prompt aqui, ó, do Visual Studio. É esse cara aqui, ó. Beleza? Então, eu vou na raiz, eu vou lá na minha pasta, que provavelmente está em Users...
Meu usuário é documentos. Documents. Ok. Vamos procurar aqui. Eu tenho o olamundo.cpp. E para compilar, para usar o nosso compilador, como eu disse, é um programa qualquer, eu posso chamá-lo como CL, né? E aí, cada compilador ele pode exigir uma estrutura diferente. E aí, o que o C++ vai fazer aqui? Ele vai ler esse arquivo de texto que está num formato né, determinado pela linguagem C++, ele está numa extensão que o compilador entenda, e ele vai pegar esse cara e traduzir em uma linguagem que a máquina entenda, certo? E gerar um executável. No caso do Windows, o que a gente vai obter agora é um exe, certo? Então toda aplicação no Windows, normalmente, os executáveis são um exe. E aqui no caso, isso aqui é um processo de execução do C++, que vamos falar bastante em detalhe disso, mas ele gera um arquivo intermediário, que é um obj, né? E depois ele tem um exe. E agora eu posso executar esse cara assim como qualquer aplicação. Olá mundo, olá, este é um programa, abre chaves. Eu não utilizei acento aqui porque pode ser que o prompt não consiga interpretar esse código, né, que são caracteres especiais. E, enfim, para evitar esse tipo de problema, utilizamos aqui, certo? No entanto, quando você utiliza um editor de texto e um compilador, né, separado, você talvez vai precisar ainda de mais ferramentas nas quais, né, você não tem disponível. E aí que nós recomendamos, principalmente quando estamos aprendendo a trabalhar com uma linguagem, que é uma IDE, né? Uma IDE é uma ferramenta que te entrega várias outras funcionalidades para que você seja capaz de aprender a trabalhar com uma linguagem específica. Então, o que eu recomendo é que você vá no Google e procure por Visual Studio Community 2022. Eu já tenho instalado, né? Mas essa é uma versão da IDE do Visual Studio e gratuita, com todas as funcionalidades necessárias. Só você baixar aqui, ele vai baixar um executável, certo? E esse executável, ele na verdade é o instalador do Visual Studio, certo? Então o que ele vai fazer aqui é dispor para você todas as funcionalidades que o Visual Studio tem. No caso, como eu já tenho a versão 17.5.3 instalada, ele está me sugerindo para instalar 17.5.4, né? Eu vou fechar porque não é o caso desse vídeo, mas aqui eu já tenho uma versão instalada. O que ele vai fazer para você é instalar o Visual Studio e instalar os pacotes. Provavelmente você não verá essa tela ainda e você pulará para essa tela aqui, ó. São os pacotes. Quais são os pacotes de desenvolvimento, né? O Visual Studio é uma ferramenta que serve para desenvolver para basicamente, não vou dizer qualquer linguagem, porque existem milhares, mas para tudo que é talvez mais utilizado no mercado hoje, né? Então, web com JavaScript, você tem o próprio C#, que é da Microsoft, você tem C++, provavelmente você vai ter funções aqui para desenvolver para Java, você tem pacotes de desenvolvimento de games, Data Science, enfim, uma infinidade de coisas. Então, o que eu preciso aqui para continuarmos com essa série é desenvolvimento para desktop com C++, certo? Quando você selecionar esse pacote, ele vai te mostrar aqui do lado direito todas as funcionalidades que precisa. E aqui para você provavelmente vai aparecer instalar, né? Aqui está modificar porque eu já tenho instalado, certo? Instalou, beleza, ele vai preparar seu Visual Studio e finalizar essa instalação. Se você está nesse processo, por favor, dá uma pausa no vídeo, termina de ver o vídeo e depois você retoma a instalação, certo? E aí vamos lá. Beleza. Então fecha aqui, boa. Vamos abrir o Visual Studio, né? Então terminou de instalar, ele vai perguntar se você quer abrir o Visual Studio. O que a gente pode fazer aqui é abrir o Visual Studio, correto? E criar uma aplicação. Então o que eu recomendo, né? Aqui eu tenho, olha só, tem que tomar cuidado porque aqui às vezes ele aparece com uma linguagem pré-determinada e você não encontra o que você quer. Ou você vem em All Languages, ou você escolhe aquela linguagem que você quer. No nosso caso, C++, caso você tenha instalado outras bibliotecas, né? Então, o que a gente precisa aqui é um console app que vamos utilizar agora. E aí, beleza, next. Aqui a gente dá um nome para a aplicação, né? Programa CPP. E aqui nós temos o programa
gerado, né? Então eu vou remover só esses comentários aqui para ficar bem parecido com o que nós criamos antes. E este é o programa exatamente igual. E para executar, você vem aqui, Local Windows Debugger, que ele vai seguir o mesmo processo que nós fizemos manualmente, mas aqui dentro de uma IDE e com todas as funcionalidades que você precisa. Ok? Então, é isso aí. Bom, processo bem simples, passo a passo, tranquilo, faça com calma. É um processo de instalação bem familiar com qualquer outra ferramenta. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo, ok? Um abraço e até logo.